Ser Homens é um centro especializado em recuperação de homens dependentes em álcool e outras drogas. Ser Homens é uma instituição da IEBV. Você pode ajudar ou fazer sua doação através do telefone 3241-2685. IEBV, uma igreja viva servindo ao Deus vivo. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 11, o verso de número 3, texto que será a base da mensagem desta noite acerca da essência do Evangelho. 2 Coríntios, capítulo 11, o verso 3. Vamos nos colocar em pé para lermos a palavra do Senhor. E assim nos diz o apóstolo Paulo, divinamente inspirado. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Amém? Fique com a Bíblia aberta, pode sentar. É interessante notar, nesse texto, algumas coisas muito práticas. Primeiro, o temor que o apóstolo Paulo diz ter. E com razão. Ele diz o quê? Eu temo. O que é que ele estava temendo? Qual era o receio dele? O receio dele era que, assim como a serpente enganou a Eva, usando de astúcia, assim também muitas pessoas poderiam ser de alguma sorte corrompidas no entendimento e, consequentemente, se afastassem ou se apartassem da simplicidade e da pureza que há em Cristo Jesus. Esse temor é válido. É válido também para os dias de hoje. O Evangelho é simples. O Evangelho não é complicado. Nós, muitas vezes, é que complicamos. E veja que o apóstolo Paulo tinha essa preocupação muito grande. A preocupação, porque o inimigo é chamado de pai da mentira. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Se a gente pode dizer assim, qual é, entre aspas, o valor da mentira? Quando é que a mentira tem valor, entre aspas? Quando ela aparece com a verdade, ou não é verdade? Hein? Se a mentira é tão descabida, aí ela não alcança o seu objetivo. Mas quando ela parece com a verdade. E no que se refere às realidades espirituais, a verdade não está em um sistema. A verdade não está em uma religião. A verdade
não está em um rosário de exortações morais. A verdade está personificada em Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é complicado, é claro. Hein? Aí já descomplicou um bocado. Qual é o caminho que eu vou chegar a Deus? Só tem um. É só Jesus. Qual é a verdade absoluta? Uma só. É Jesus. Mas o que é que o mundo procura ensinar? Cada um tem a sua verdade. Aí começa a querer complicar. O que é que o mundo começa a ensinar? Todo caminho leva a Deus. Aí complica. Porque fora de Jesus não existe caminho, existe beco sem saída. Só Jesus é o caminho. A outra coisa é que nós somos muitas vezes também enganados, mudando o foco da verdade. O cristão tem compromisso com Cristo. Ter compromisso com a igreja sem ter compromisso com Cristo não vale absolutamente nada. Sendo mais claro e mais objetivo, ser membro dessa igreja e não ter a Jesus como Senhor não vale nada. Não precisa nem falar de outra igreja, não. Mas o que é que as pessoas são ensinadas? O importante é ter uma religião. Isso é uma grande tolice. Porque tem religião que adora boi, tem religião que adora rato, tem religião que consagra e mata e sacrifica criança. Quando eu estive na Holanda, eu fiz questão de passar na frente, não de entrar, mas eu quis ver, pessoalmente, um templo construído perto da Red Street, um templo construído, templo de adoração a Satanás. Toda religião leva a Deus? Basta ser religioso? Uma das críticas mais sérias e constantes que Cristo fez no decorrer do seu ministério terreno foi exatamente críticas aos fariseus e saduceus, chamando-os de hipócritas. Eu temo uma coisa. O que é que eu estou temendo? É que vocês sejam enganados. Vocês tirem o foco da verdade que salva, da essência, e fiquem presos apenas às coisas periféricas. O que Paulo está dizendo é o seguinte: você não deve se afastar da simplicidade e da pureza que há em Cristo Jesus. Você tem que entender que a religiosidade em si não resolve o seu problema. Você tem que entender que a tradição, por melhor intenção que você tenha, não resolve o seu problema. Você não pode ser o cristão Gabriela. Como é o cristão Gabriela? Eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. Não. Eu tenho dito, os irmãos sabem disso, que filho de peixe é peixinho, filho de gato é gatinho, mas filho de crente sem Jesus não é crentinho, é perdidinho. Ninguém é salvo por tradição familiar.
não se afaste da simplicidade e da verdade que há em Cristo. Outros acham que, fazendo boas obras, veja bem, eu posso ter boas obras e não ser salvo. Mas o inverso não é verdade. Se eu sou salvo, obrigatoriamente eu vou realizar boas. Deu para entender ou não? Eu posso fazer boas obras e não ser salvo. Mas se eu sou salvo, a transformação que Deus opera na minha vida faz com que a minha vida seja operosa. Por isso que a Bíblia diz que fé sem obras, ela é morta. Mas as obras não geram a fé. A fé gera obras. Outros acham que é a lei. E alguns ainda estão no tempo da lei. Não leem a palavra de Deus, não ouvem o que Cristo disse, que a lei e os profetas duraram até João Batista. E alguns hoje ainda estão querendo ser salvos só sem comer carne de porco, não é? Sem comer peixe de pele, só se for de escama, sem comer camarão. É muito bobo, não é não? Para deixar de comer camarão e lagosta para poder entrar no céu, hein? E aí vivem debaixo da lei, de um jugo terrível. E se afastam da simplicidade que há em Cristo. Outros se apegam à justiça própria. E eles são tão cheios de si que têm o complexo da quarta pessoa da Trindade. Você não, pastor. Eu sou gente muito boa, não faço isso, não faço aquilo outro, não maltrato ninguém. Ele é tão bom que não precisa de Jesus. Você já conheceu alguém assim? Você vai pregar o evangelho? Não. Não, pastor. Eu creio em Deus. Eu faço isso, faço aquilo outro. E quando ele diz eu creio em Deus, ele está achando que é muito. Meu amigo, você crê em Deus? O que a Bíblia diz em Tiago 2,19? Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e, se você apenas crê em Deus, empatou com o demônio. É igualzinho. Ele também crê. Não basta crer em Deus. É preciso ter compromisso com Deus. Porque quem tem o Filho tem o Pai. E quem não tem o Filho de Deus também não tem o Pai. É preciso compromisso com Cristo. Outros criaram um processo da reencarnação. E é complicado isso. Porque eu nunca vi ninguém dizer assim, pastor, reencarnou Lampião lá em casa. Já viu? Hein? Reencarnou Hitler. Não reencarna. Só reencarna gente boa, né? E aí vai. Quem é você? Sei não. Não sei nem que reencarnação eu estou, que número de reencarnação eu estou. Quem é que vai responder por você? É a sua reencarnação atual? A reencarnação de 3 séculos atrás? Ou a reencarnação de 2 séculos para frente? Ou seja, que eu creio na reencarnação porque é cômodo para mim não ser responsável pela minha vida. Porque eu sou apenas uma parte da vida, eu não sou a vida inteira. Você já pensou? Uma vez eu fui chamado para dirigir um culto na casa de uma pessoa que ela acreditava em reencarnação. Mas me pediu para dar uma palavra. Eu fui dar uma palavra. Eu cheguei lá, agradeci a Deus por aquela vida. Sabe por quê? Quando nós hoje agradecemos a Deus a vida da Débora, nós estamos agradecendo essa vida que é única. Única. A Débora é única.
Eu estou usando a Débora que a gente apresentou hoje. Eu não estou apresentando uma criança que vem de reencarnação sei lá de quem, e que vai se tornar sei lá quem. Eu estou apresentando uma pessoa criada por Deus, completa, que é corpo, alma e espírito. Uma criança que representa bênçãos de Deus. Uma criança que será ensinada nos caminhos do Senhor. Uma criança que, tendo a Jesus, viverá eternamente com Deus. Isso que nós ensinamos. Nós não complicamos. A Bíblia não ensina reencarnação. A Bíblia só ensina ressurreição. Lázaro ressuscitou. Lázaro não reencarnou. É diferente. Não há sequer um texto na Bíblia que sirva como base para a reencarnação, a não ser quando torcido ou tirado do seu contexto. Quando Cristo falou para aquele homem mau que estava sendo crucificado ao seu lado, porque às vezes a gente conta a história da crucificação, aí diz o ladrão bom e o ladrão ruim. Que ladrão bom e ladrão ruim? Os dois não valiam nada, gente. Os dois estavam sendo crucificados porque eram condenados por serem maus elementos. Os dois. A diferença foi que um acreditou em Cristo Salvador e o outro não. E que foi que aquele ladrão que disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. O que é que Jesus disse para ele? Quando? Hoje. Ele não disse: rapaz, você foi ruim demais, vai reencarnar umas 4 vezes. Depois você vai. Não, foi quando? Hoje. Hoje estarás comigo no paraíso. Porque se tem alguém que precisava de ter pelo menos umas 5 reencarnações, era aquele cara, não é? Hein? Mas não. Hoje estarás comigo no paraíso. O problema é que nós queremos complicar. E às vezes complicamos e terminamos fazendo besteira. Eu já contei para vocês que alguns anos atrás, quando eu cheguei em Cachoeiro, em 1972, parece que é ontem, né? Eu estou novinho ainda, né? Lá em Anutiba, um amigo do Sr. Erasto Azevedo, que era diácono da igreja do Aquidabã, um amigão que eu tive, e o Sr. Erasto me contou que lá na cidade dele, em Anutiba, tinha um camarada que acreditava em reencarnação. E aí a mãe dele morreu. Morreu, e ele foi lá a um centro, e lá disseram para ele: olha, sua mãe encarnou na sua mula. O cara fez um curral especial e botou a mula lá dentro. Não montou mais na mula. Pior, todo dia pedia bênção para a mula. Parece engraçado. Mas é triste, gente. Como é que as pessoas são levadas, são enganadas, ludibriadas. E aí Paulo disse: olha, eu estou preocupado com isso. Até no nosso meio, a gente está deixando de pregar evangelho puro, evangelho cristalino, e começando a inventar um monte de crendice, que é uma vergonha até no nosso meio. Tem gente aí que rosa amarela. O que rosa amarela tem com o evangelho, gente? Com sal grosso. O que sal grosso tem a ver com a simplicidade que é em Cristo? Hein? Aí Jesus é água da vida. Camarada, agora bota um copo de água em cima da televisão. Agora não dá mais para botar, que é LED, não cabe o copo, né? Tiveram que mudar de lugar. Hein? E aí começa a inventar tanta moda, tanta coisa. Isso afasta da simplicidade que há em Cristo. E algumas igrejas deixam de pregar a simplicidade que é em Cristo e ficam pregando usos e costumes. E se afastam de quê?
da simplicidade que há em Cristo Jesus. Paulo diz assim, olha, não se afaste da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Olha só, o problema é que às vezes nós não queremos aceitar a simplicidade, porque a simplicidade é muito direta. Olha só o que é que Cristo falou, veja bem. É simples, mas é muito sério. Quem me confessar diante dos homens, eu confesso diante do Pai. E quem me negar diante dos homens? Hein? Eu vou negar diante do Pai. Tem coisa mais direta do que essa? Tem? Então não adianta. Ah, mas eu tenho minha religião, eu tenho minha tradição, fui criado assim, fui criado... Meu amigo, é o seguinte, tem compromisso com Jesus ou não tem? Isso é que basta. Isso é que interessa. Você tem confessado Jesus como Salvador? Ele vai lhe confessar. Agora, se você não confessa como Salvador, ele não vai confessar. E não adianta aquela história de meia boca, não. Não, olha, eu não aceito a Jesus não, mas ele é gente boa. Eu gosto muito de ouvir acerca dele. Não tenho nada contra Jesus. Aliás, pastor, eu gosto de ouvir todos. E sou fã de todas as religiões. Aí Jesus diz, bem simplesinho, sobre isso, o que é? Há um só Deus. Isso que a palavra de Deus diz, com simplicidade. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Acabou, é só isso, gente. Só isso, é simples. Mas a gente se afasta dessa simplicidade. Aí ele diz assim, olha, quem honra o filho, honra o pai. E quem não honra o filho, não honra o pai. É simples ou é complicado isso? É muito objetivo. É muito objetivo. Assim que a palavra de Deus nos fala. Se você for a João, no capítulo 3, o verso de número 36, diz assim, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Não tem como você ficar pulando, querendo fugir, não. É simples. Agora, o fato de ser simples não significa que não é sério. O problema é que nós muitas vezes achamos que simples não é sério. Não. Jesus é simples. Mas a simplicidade não tira a seriedade. E a verdade é essa. Quem crê no Filho, disse Jesus, tem a vida eterna. João 3,36. O que, porém, desobedece ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Agora veja bem, que ele diz assim, olha, quem crê no Filho tem a vida. Agora, quem desobedece ao Filho? Porque não basta crer. Viram que é diferente? Porque não basta dizer eu creio em Jesus, é preciso obedecer a Jesus. Ele disse o seguinte, vós sereis meus amigos, em que condição? Se fizerdes o que eu vos mando. Cristão segue a Cristo. Cristão obedece a Cristo. Cristão ouve a voz do sumo pastor, Cristo Jesus. Isso é cristão. O resto é religioso apenas. O que você precisa ser é um cristão verdadeiro. É um cristão genuíno. Você não pode se iludir pensando que ser membro de igreja é igual a ser cristão. O ideal seria, para você ser membro de uma igreja, no caso da nossa igreja,
você tem que dar uma profissão de fé e dizer que tem a Jesus como seu Salvador. Mas se isso for dito só daqui para fora, não vale absolutamente nada. Você não pode se afastar da simplicidade e da pureza que há em Cristo Jesus. Essa simplicidade inclui, conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta simplicidade inclui crença, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Essa simplicidade inclui confissão. Mateus 10, 32 e 33. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai que está nos céus. Essa simplicidade inclui confissão. Olha o que é que Paulo diz em Romanos 10, 9. Ele diz assim: porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ele diz confissão. Se com a boca você confessar e em seu coração você crê no Cristo vivo, no Cristo que foi ressuscitado. Não é se você crê no Cristo morto, mas no Cristo vivo, você será salvo. Essa é a simplicidade. Aquilo que você precisa para ter a vida eterna é simples. Não se afaste da simplicidade que há em Cristo. A simplicidade inclui doutrina e prática. Inclui fé e boas obras. Inclui arrependimento e mudança. Inclui transformação e santificação. Cristão é quem segue a Cristo, é quem tem a Cristo, é quem não se envergonha de Cristo, e é quem quer viver aqui e agora com Cristo, na certeza de que também por toda a eternidade com Ele viveremos. Que Deus lhe abençoe. Amém. Ser Mulheres é um centro especializado em recuperação de mulheres dependentes em álcool e outras drogas. Ser Mulheres é uma instituição da IEBV. Você pode ajudar ou fazer sua doação através do telefone 3252 5010. IEBV, uma igreja viva servindo ao Deus vivo.